Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Sintonia comigo, Cláudia Jage. No programa de hoje eu tenho a honra de receber essa médica incrível, doutora Ângela Shimuta, otorrinolaringologista e com especialidade em medicina do estilo de vida, que vai contar tudo pra gente como viver mais. Seja bem-vinda, doutora Ângela. Obrigada, Cláudia. Um prazer estar aqui, viu? Sonho. Todo Sempre quis vir aqui conversar com você. É uma honra, um prazer enorme te receber. Que gostoso e que assunto, hein, doutora Ângela? É uma delícia falar de saúde, prevenção e como manter-se saudável. Isso é o meu legado aqui. Que maravilha. E abrange simplesmente tudo. Medicina do estilo de vida. Sim. É isso. Você conta como é que tudo começou. Como é que você escolheu medicina? De otorrino você foi parar no estilo de vida? Vamos conta lá. Tudo pra gente. Eu, desde pequena, gostava de animais, gostava de... Quando ia pra praia, eu falava, olha aquele siri, vamos desmontar o siri? É sério? Eu pegava na praia, pegava o siri, abria o siri. Olha só, Siri, eu queria saber o que tinha dentro do siri. Que era mais fácil, né? Do que desmontar cachorro, desmontar animais. Então, eu fiquei com essa vontade desde pequena. Então, eu gostava de saber como funcionavam as coisas. Só que no ser vivo, em vez de ser uma máquina, era um ser vivo. Então, desde pequena, eu já sabia que eu queria ser médica. Para mim, não foi difícil. Eu achei bárbaro esse exemplo do siri. Eu nunca imaginei. Se eu visse um siri, eu ia sair correndo. Você queria desmontar o siri para entender o funcionamento. Eu queria abrir o siri. Em vez de falar de secar, eu queria abrir o siri, né? Incrível isso, eu juro, uma coisa que eu vou pensar sobre isso, muito legal. E aí você optou pela medicina, já era uma coisa certa para você? Sim, aí eu adorei quando fiz os 6 anos, falei, é isso mesmo. E no meu antes eu queria ser pediatra, tá? Aí o meu marido falou, Ângela, a pediatria você só vai fazer clínica, mas a otorrino você vai conseguir fazer a clínica e a cirurgia, né? E aí eu falei, olha... interessante, nunca pensei em fazer otorrino. Ele falou assim, avalia, porque é uma pediatria também, porque o otorrino cuida do 0 aos 100 anos, né? Cuida de todas as idades. Então, eu podia abranger um pouco mais e podia fazer cirurgias. E aí, no meu 6º ano, eu fui... olha só, coisa do destino. Eu entrei errado numa sala, era para entrar numa sala de cirurgia geral, porque no 6º ano a gente entra dentro dos hospitais, né? Conhecendo. Entrei errado, quando eu fui ver, estava uma cirurgia de ouvido. Eu falei, opa, você acha que eu estou em sala errada? Aqui na cirurgia geral? Não, mas aí ele me perguntou, como você chama, Ângela? Você não quer dar uma olhadinha nessa cirurgia? Doutor Júlio, que me lembro até hoje, ele falou, muito simpático. Eu entrei, falei, poxa, que bacana, essa aqui é a cirurgia de ouvido. E geralmente os sextonistas, eles não passam. A gente não passa em tantas especialidades, em cirurgias muito específicas, certo, né? E aí eu falei, poxa, eu gostei. Aí ele falou, olha... semana que vem vai ter um septo, você não quer assistir? Olha que legal. E aí eu fui e falei, vou assistir, por que não? Eu sempre uso essa frase, por que não? Claro. Né? Por que não abre portas. Abre né? portas. Por que não? Aí eu fui assistir, interessante, gostei, eu falei, professor, adorei. Ele falou assim, você não quer fazer um R0 comigo? Eu falei, como é que é isso? Depois que terminar a faculdade, você vem aqui, né? E aí você pode acompanhar as outras residentes. Eu falei, poxa... por que não? Frase do por que não. E eu fiquei fazendo meu 6º ano inteiro, acompanhando as residentes lá do serviço. Fiz, e aí para mim, entrar em residência ficou muito mais fácil, porque eu já tinha visto a patologia, já tinha visto as doenças, já tinha visto como é que trata. E para mim foi maravilhoso. Foi um aprendizado... desde meu R0, no 6º ano. E aí incrível, eu tô rindo, ou seja, você não entrou na sala errada, nada, você foi na sala certa. Pois é. Deus é maravilhoso, é a mão dele. É a mão dele, falando, ó, Ângela, você não vai fazer pediatria, você vai fazer otorrino. Ele te encaminhou para a sala certa, olha Sim. Que bárbaro. Mas e aí? Depois, eu sei que você tem diversas especialidades. Vamos lá. Vamos lá, conta mais. Terminou otorrino, 3 anos, eu adorei a parte de nariz. Então, eu já vou contar tudo. Acabei fazendo um fellow, que é uma pós-graduação dentro da área de otorrino, né? Uma extensão no HC em cirurgia plástica facial. Então, eu acabei aprendendo rítido, otoplastia, rinoplastia. Hoje eu gosto de rinoplastia, minha paixão é nariz. E aí, eu estava muito bem, obrigada, até vir uma área nova na medicina chamada Lifestyle Medicine, que é a medicina estilo de vida. Eu conheci essa área,
fui picada porque eu fui fazer o curso lá em Harvard. Que Para incrível. entender o que é essa área nova. Então conta pra gente o que é a medicina do estilo de vida, que eu acho que é extremamente necessária e abrangente. Sim, é uma medicina nova, baseada em evidência, onde ensina os pacientes a terem melhor estilo de vida. Literalmente. Literalmente. Entendi. São 6 pilares, né? Os 6 pilares. Primeiro, nutrição. Segundo, movimentação e atividade física. Sim. Saúde ensina saúde do sono, saúde mental, controle do estresse, diminuição máximo de tóxico. Então, fuma, a gente ensina o paciente a parar. E também diminuir bastante o uso de álcool. E o mais importante, relacionamento social. Então, todos esses pilares junto, ensinando, mostrando evidência científica, que o paciente vai melhorar muito. E a gente sabe que paciente que não fuma, paciente que tem um peso normal, tá? E paciente que se alimenta bem e faz atividade física, ele tem quase 80% menos de chance de ter diabetes, de pré-diabetes, diabetes. 50% menos de ter câncer e 60% menos de ter infarto. Então eu falo assim, gente, isso é um estudo chamado EPIC, que foi feito na Europa, e mostrando assim, como o estilo de vida pode prevenir as principais doenças, que a gente fala, as doenças os cavaleiros do apocalipse são as principais doenças crônicas, que a gente tem que combater. E é o mesmo fator, é mau estilo de vida. Por exemplo, doença cardiovascular, infarto, tá? Pressão alta, que é a doença que a maioria das pessoas acabam tendo. Sim. Pré-diabetes e diabetes. E doença da saúde mental, estresse, ansiedade, depressão, Alzheimer. E câncer são os 4 que levam a gente a ficar doente. E como evitar isso? Medicina e estilo de vida. Tem jeito. Então, assim, no meu entendimento, você tem que tratar é o psicológico da pessoa também, mudar uma forma de viver. Sim, é isso, mudança de hábitos. Eu tinha uma professora que ela falava assim para mim, o ser humano deixou de ser ser humano. A gente tem que ensinar a ser ser humano de novo. Olha, isso Vamos lá, mesmo. O que é isso? Deixa eu explicar. Porque antes, os nossos parentes, nossa família, o que eles faziam, né? Nossos ancestrais, até os primeiros homens, eles acordavam com o sol. Sim. E dormia na escuridão, né? Outra, eles se alimentavam muito bem, porque não tinha os ultraprocessados. Exato. Né? O nosso DNA está preparado para comer comida normal, comida da natureza, né? E a questão de atividade física, para conquistar o alimento, tinha que buscar, tinha que cultivar. A gente não fazia o iFood no telefone para buscar comida. Né? E todo mundo vive em comunidade, em bando. O ser humano precisa de bando. Já era social super importante. Trabalhado. Então, assim, e aí que acontecia? O menor adoecimento. Hoje, essa explosão de epidemia de obesidade, essa explosão de epidemia de doença de Alzheimer, é exatamente por esses motivos que, sabe, de envelhecimento precoce, porque o ser humano deixou de fazer essas coisas básicas. De se ter essa relação com o universo. A gente está em desincronia com o universo. Total. Que coisa. E, doutora, um paciente chega no seu consultório. Qual é a primeira abordagem? Você tem que entender aquela pessoa, é isso, para poder tratá-lo? Sim. Você vai entrar em todas as esferas dele. Verdade, assim. Eu atendo tanto como otorrino e como na área de medicina de longevidade. Né? Então, a otorrino é uma coisa mais pontual. Então, o paciente está com uma dor, está com uma otite, uma infecção, uma inflamação, a gente vai tratar. Primeiro, que eu falo, a gente tem que apagar o fogo da pessoa. Tem medicina normal, medicina tradicional, com alopatia, medicação. Depois que o paciente vai voltar com a gente, comigo, e aí eu vou entender o porquê que aquele paciente teve. Se ele está tendo muita infecção, por exemplo, sinusite de repetição, existe uma baixa imunidade ali que está escondida. Então, eu vou descobrir o que está levando essa baixa imunidade. A gente começa a avaliar o paciente por dentro, né? Porque a gente não está lá com médica de pronto-socorro de só apagando fogo, não.
Depois que apagar fogo, eu falo pro meu paciente, volta, porque a gente tem que ver o que sobrou de labareda, o que sobrou de sofá queimado e como é que tá essa tua casa. Sim, né? Sim. Se você for pensar, é a mesma coisa pensar numa terra, né? O ser humano com uma árvore. Então, o que é essa terra? Ela tem que ser adubada, tem que ser fertilizada, tem que jogar água boa, tudo isso aí. Então, se o paciente está com todos esses pilares desajustados, desalinhados, a árvore dele, que é o corpo dele, vai enfraquecer. Sim. Então, ele vai produzir fruto ruim, a folha vai estar amarelada. Então, se você for pensar quais são os fertilizantes que eu tenho que colocar, o que é de comida que a gente está dando para essa terra, né? Será que o paciente está dormindo bem? Será que esse nosso paciente está fazendo a atividade física o mínimo necessário? Então, e se está tendo um bom relacionamento com ele mesmo, Sim. E com a família, e com a comunidade. A gente tem que pensar, por que não falar de fé, espiritualidade nisso? Com certeza. Propósito de vida, né? Isso é muito, muito bacana. Isso é uma super pesquisa em torno do teu paciente. Sim. Né? Você tem que... Na verdade, isso é uma medicina mais personalizada, né? Que a gente conversa com o paciente. E se você quiser que eu fale alguma coisa do meu livro, é bem específico. Do seu livro, como é que é o nome do livro? Você escreveu um capítulo, o livro da doutora Ângela, gente, é bárbaro, acabou de ser lançado, é isso, Sim, Ângela? Livro Medicina, Estilo de Vida. Gente, o livro da doutora Ângela, que se encontra aqui na tela, está à venda no Amazon, na Amazon? Isso. Então, é um livro interessantíssimo, é uma lição de vida, é um manual, né, Ângela? Sim, um manual de como viver bem na saúde física e mental. Evidências práticas, tá? Isso aí é um grande ajuda de vários médicos e colaboradores, tá? Não é só médicos, tem outras especialidades, tem nutricionista, físio, psicólogos, né? Tá bacaníssimo esse livro. Acho que todo mundo tem que ler. É isso, tudo, né? É saúde física, como é que a gente tem que entender o ser humano. É a Bíblia do estilo de vida. Você falou tudo, é a Bíblia mesmo. E o meu capítulo é específico exatamente isso, sobre abuso de medicamentos. Tá? Porque tantos médicos estão abusando na prescrição e tantos pacientes estão abusando na autoprescrição. E ele vai tomando, né? Ainda que melhorou um pouquinho, porque os antibióticos agora precisa passar no médico, precisa de receita. Antes era pior. Mas existe um abuso muito grande. Então, é isso que eu abordo no meu capítulo. E você acha que a indústria farmacêutica estimula isso, esse consumo excessivo de medicação? Sim. Eu acho que o erro está iniciando, o que eu falo, que a gente pode já pegar na educação da faculdade. A faculdade, ele te ensina muito pouco sobre nutrição, muito pouco sobre a importância da atividade física, muito pouco sobre o sono. Na faculdade de medicina. E aos poucos eu estou vendo que está tendo essa mudança bem devagar. Né? Mas está ocorrendo, porque o que a gente está vendo? O médico ele precisa saber falar de saúde, a gente só fala de doença. Não sei se você percebeu. Nossa, é só prescrição, cirurgias. Claro, são super necessárias. Mas por que não começar a pensar em saúde? Eu acho que isso é fundamental. Claro, é fundamental. Sim. E o hábito, essa questão dos hábitos. Hoje, você, com a tua experiência, qual que é alguns hábitos mais difíceis de serem mudados por uma pessoa? Os hábitos realmente não é fácil você lidar. Porque não é fácil você mudar, porque você está no piloto automático. Exato, 80%. Você acorda, você já sabe, você vai dormir do mesmo lado, você vai comer as mesmas coisas. Né? Eu acho que a gente, para trocar esse hábito, precisa ter uma disciplina grande. E como fazer isso? No consultório a gente ensina que é gradual. A gente começa com 2 pilares, vai introduzindo devagar, vai mostrando para o paciente onde ele está, para ele chegar, ele vai ter que passar por um processo, mas é possível. Né? Por exemplo, processo de emagrecimento, um processo de envelhecimento precoce. Né? A gente percebe que ele já está indo para um pré-diabetes, a gente já consegue conversar com o paciente no sentido assim, que pilares ele tem que mexer. Né, para voltar a ter saúde, ou ele não está doente ainda,
mas ele vai ficar se ele continuar Ele não tem que na esperar mesma forma. receber o diagnóstico, aquele exame extremamente alterado. Então, as pessoas, elas têm uma visão hoje um pouquinho mais ampla disso, dessa necessidade de se mudar os hábitos? Eu acho que aos poucos a nossa sociedade está entendendo que está entrando uma nova medicina. Chama nova medicina de precisão. Você já ouviu falar? Conta da medicina de precisão, que também é a sua área e eu fico encantada. A medicina de precisão vem com testes novos para mostrar que nós conseguimos detectar uma doença chegando 5 anos antes, pelo menos 10 anos. Doutora. Antes de chegar no exame laboratorial, gente. Antes de chegar no exame laboratorial, antes de você já estar inflamado, antes de você já ter um pré-diabetes, uma glicemia alterada, colesterol alterado, nós conseguimos detectar com os exames novos que chegaram no Brasil. Como é que são esses exames? Olha, os exames têm o epigenético primeiro, que dá para avaliar quantos anos as suas células estão falando que você tem, não só a idade do CRG, idade cronológica. Quantos Por anos exemplo, as células estão te avisando que você tem marcadores inflamatórios. Ai, que medo, Por exemplo, o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, ele fez esse teste. Ele fez? Ele tem 40 anos na idade do RG, né? Sabe quantos anos deu o exame dele? 28. Nossa. Isso é resultado de um trabalho. E ele dorme certinho, não é? Impressionante, ele tem é uma máquina. Disciplina. Ele é um atleta, ele é uma máquina. Tá? Mas, claro, ninguém precisa ser assim o Cristiano Ronaldo para baixar tantos anos. A gente consegue fazer uma jornada onde o paciente diminua os anos de uma forma mais leve. Né? Outro teste que é interessante chama metabolômica. Você já ouviu falar? Sim, já ouvi falar. Como é que metabolômica analisa o metabolismo dos carboidratos, lipídios, proteína. Tá? E avalia, são mais de 300 metabólitos, o que o corpo te mostra. Né? Por exemplo, o nosso intestino, por exemplo, ele produz também muitos metabólitos, né? Vitaminas, né, nutrientes, e no exame do metabolômico a gente consegue ver se essas vitaminas estão sendo bem absorvidas ou não, se está faltando. Então dá para ver neurotransmissor também nesse exame. Então são várias impressões químicas de dados para a gente avaliar como é que está a sua saúde por dentro. É como se eu estivesse pondo um espelho por dentro e a gente avalia exatamente o que está faltando. Tá? E tem o último teste que é o de microbiota, que todo mundo já está falando, né? Que dá para avaliar o ecossistema intestinal. Não é só bactéria, é fungo, protozoário. É um ecossistema que a gente tem. E nós temos muito mais bactérias do que células. Então eu fico pensando que essas bactérias mandam da gente, né? Se a gente tem muito mais bactéria do que células, a gente é um grande arrecife de corais, um recife de corais elas estão dominando. E elas estão dominando. Então é impressionante como a gente consegue ver quando você está com uma microbiota alterada, por exemplo, uma bactéria ruim está sobressaindo, ela vai te puxar para comer mais doce. Tem algumas bactérias específicas. Então, é interessante você perceber que você fala, poxa, até minha vontade de comer doce não é por mim, é por uma bactéria. Elas comandam, comandam. E a alteração, a disbiose, ela vai levar para uma coisa pior, chamado síndrome do intestino vazado. Você já ouviu falar? Não. É síndrome de leak gut, né, que é em inglês. O que acontece? Quando começa a ter uma alteração muito grande, essa barreira de proteção do intestino é quebrada. E né, começa a diminuir a barreira. Então, essas células intestinais, começa a abrir. Sim. E aí a bactéria que está lá no seu lume intestinal, né, que está ali, ela pode entrar e cair aonde? Na circulação. Meu Deus. É uma coisa que está sendo muito pesquisada, porque na verdade você pode, e aí quando cai na circulação essa bactéria faz festa, você faz onde ela vai para onde essa bactéria. Exato. Ela pode começar no cérebro, causando depressão, causando problemas mentais. Você imagina que aquilo é de um problema no seu intestino? Sim. Lembra que a gente fala que o segundo cérebro é o intestino? Segundo cérebro, eu ia chegar lá. Sim. Então literalmente é mesmo. Sim, aí a bactéria pode descer e começa a fazer outras festinhas, começa a fazer festinha na tireoide, podendo dar tireoidites, que você fala, poxa, mas não tem genética para doença autoimune da tireoide que a gente estava conversando. Exato. Mas a bactéria já entrou. Problema na articulação de juntas, começa a doer. Que eu te perguntei. Sim, outro dia a gente estava conversando. De repente você está com o intestino
Você está com o intestino alterado. E ela mexe com a sua Isso não quer dizer que você tem articulação. genética, pois, eu não tenho genética para artrite reumatoide, mas você tem uma doença autoimune, você é provocada. Quer dizer, Aí você pode nunca dar- pensa que aquela artrite, artrose, enfim, Pode a estar origem dela reacional pode ser. a um problema. Entendi. Um problema do seu intestino. Que interessante. E aí, vai descendo, estamos descendo. Gastrite, refluxo, né? Problema intestinal de todos os sintomas, sabe aquela sensação que a gente está cheio, vários problemas intestinais. E eu falo, essa bactéria é impressionante, onde ela vai, ela pode causar doença. Inclusive no coração. Já peguei uma paciente que ela tinha tanto sintoma, inclusive de um problema de arritmia, e no final, a gente acabou fazendo os testes, ela tinha uma alteração muito grande no intestino. Tá? Deus, Então, e tratando uma causa, que é o seu intestino, você imagina quantos sintomas podem desaparecer? E essa paciente, pasme, estava em 5, 6 especialistas tratando isoladamente. Quantas E gente não a gente tratando, escuta falar e não que não tratando, resolve, e que não já tratando o principal. E não tratando o principal. Olha que Mas louco. que bom que você está contando isso para nós, que é uma coisa que realmente a gente não chega a pensar. Olha que coisa interessante. É muito eu dei uma interessante. aula recente agora. O tema foi dermatologia sistêmica e longevidade. Então, o que eu comentei? Que o dermatologista, as pessoas que cuidam dessa parte estética, quando vê uma mancha, um pigmento melasma, uma acne, ela está revelando muito mais para você. Então, às vezes, chega uma dermato e fala assim, nossa, vamos melhorar esse seu pigmento, essa manchinha, Sim. essa acne, e ver só a parte de fora. Perfeito. Acho que isso tem que estar certo, a gente tem que ter uma autoestima elevada, tem que tratar. Só que o corpo está falando com você. Por trás daquela acne, está mostrando muitas vezes uma alteração na sua microbiota. Então, as bactérias podem estar alteradas causando sua acne. Então, na verdade, tem que tratar os dois. Tem que tratar tanto o fora e tratar dentro. E manchas mostram o quê? Estresse oxidativo As manchas na pele. Um Isso melasma pode mostrar ser. um envelhecimento acelerado. Então, o corpo já está falando com você faz tempo. O corpo já está falando com você porque muitas vezes você está dormindo mal. Você fala, nossa, eu não tô legal. A minha memória está falhando um pouco. Né? Então, eu estou com um pouquinho de dor quando acordar. E o corpo vai falando com você muito tempo antes de começar a expressar no exame laboratorial. Isso é a nova medicina, gente. É a medicina integrada. Eu acho uma medicina que a gente tem que... todos os médicos têm que começar a avaliar como é que a gente pode... Eu falo assim, daqui a alguns anos, eu sou meio polêmica, vai ter uma nova área da medicina chamada inflamologia, porque está todo mundo inflamado. E nós somos médicos que nós temos que ser médicos anti-inflamatórios. A gente tem que apagar o fogo para evitar essas doenças. Ou apagando o fogo para diminuir essas doenças, que é a pessoa que já tem. Então, é impressionante como a medicina já te dá a ferramenta para você intervir precocemente e diminuir esse fogo interno aí. Que é silencioso, viu? É uma inflamação que a gente chama de inflamação crônica silenciosa. A gente chama em inglês de inflammaging. Inflamação com aging, né? Inflamação com envelhecimento. Meu Deus. Muito precoce. Que dá pra gente intervir. Usando suplemento. Eu não vou deixar você embora hoje. E usando medicina estilo de vida. Maravilhoso. Eu não vou deixar você embora hoje. Essa entrevista aqui é para ficar horas. Hoje eu tô polêmica. Produção, eu não vou deixar essa moça embora hoje. Conta mais, conta tudo. Bom, mas eu acho que, além de tudo, a questão da medicina, é o lifestyle, é o equilíbrio, o emocional. Sim, total. Conta demais. Mais importante. E por falar em equilíbrio, eu tenho aqui uma lembrança para você. Opa! Para que você celebre e brinde. Amo vinho, obrigada. Só que a gente tem que tomar vinho com moderação. Com moderação e equilíbrio, por isso. Que legal, que bacana. É uma lembrança da nossa New Wine, nosso patrocinador. New Wine, obrigada, viu? Amo esse vinho, gostoso. Que você brinde com muita saúde. A Ângela é uma enóloga, inclusive, né, doutora? Olha, eu adoro estudar vinho. Acho que tem muitos médicos que gostam de vinho. Eu entendo por quê. Porque é uma matéria fascinante, né? É fascinante. Estudar terroir,
estudar tipos de uvas, Não, castas, eu fiz safras. uma aula de vinho com a Ângela. É muito legal. E por falar em vinho, pessoal, conheçam a New Wine. A New Wine é uma loja com estoque de mais de 10 mil garrafas e mais de 800 rótulos. Você com certeza vai encontrar o seu, inclusive sem álcool. Sem álcool, Olha, doutora. que bacana, que todos bacana. os gostos, conheçam a New Wine. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e conheça a New Wine. Doutora enóloga, plástica, otorrino, medicina do estilo de vida. Eu não vou deixar você embora, porque agora que eu te conheço, você ensina para tudo, para todos os gostos, para uma vida inteira, doutora. Eu fiquei super curiosa para saber desses testes. Sim. Então, a gente consegue, todo mundo pode ter acesso a esse teste, Sim. se faz em consultório. Vamos lá. Como esses testes são novos, eles estão vindo mais em consultório, quem trata de longevidade, né? Por exemplo, no meu consultório, a gente já dispõe desse teste epigenética. É uma caixinha, gente. É uma caixinha? Uma caixinha. Teste epigenético, você fura o dedinho aqui, é o do 3 Cristiano gotinhas. Ronaldo, esse? É do Cristiano Ronaldo. Que pinga. E esse teste, algumas gotinhas num papel, tudo seladinho, bonitinho, a gente manda para o correio para os Estados Unidos avaliar. Nossa. É impressionante. O metabolômico já é um teste da urina. Então, tem um excelente laboratório aqui em São Paulo que faz análise para a gente, tá, de metabolômico e microbiota. Então, esses 2 testes ficam em São Paulo, só o epigenética que vai para os Estados Unidos. Ainda não sei, mas eu não estava vendo nesses grandes laboratórios a disponibilidade. Sim, posso estar errada, mas eu não vi. As últimas vezes que eu tentei pesquisar, não achei. Mas você vai encontrar mais em clínica de longevidade. É maravilhoso. Não, uma coisa acho que assim, todo mundo deveria poder fazer. Mandatório. Se tiver que gastar, gente, gasta com saúde. Com toda certeza. Esperar que a doença venha, imagina. Não, e pode se prevenir de uma forma, com um alcance tão Sim. abrangente. Eu estou chocada com tudo isso que você me contou. Eu penso que você junta todos esses dados, genética, metabolômica e microbiota, a gente tem uma real noção onde que estamos e para onde vamos e como chegamos e como a gente vai conseguir chegar. Sim. Através dessa mudança de estilo de vida, através de suplementação. E olha, em 3 meses você já vê resultado. Impressionante. 3 meses. Em 3 meses. Porque você vai viver muito mais. Não, total. É assim, o ser humano ele precisa ter esse despertar, né? Com toda certeza. E por falar nisso, né, levando a longevidade é o novo luxo, na tua opinião? Não, total. Porque a gente percebe que muitos pacientes, CEOs, né, as famílias estão entendendo que estar com saúde não tem preço. Não adianta você fazer uma viagem maravilhosa dos sonhos, chegar lá inflamada, com febre, com infecção. Não adianta. Você tem que estar na sua plenitude para você curtir sua vida. Agora que você está podendo fazer uma coisa maravilhosa dos seus sonhos, por isso que é luxo. O luxo combina com saúde. O luxo combina com o meu potencial. Então, até que eu dou aula para alguns CEOs, né? E eu falo, CEO, trata a sua saúde como você trata a sua empresa. Porque você precisa ter clareza mental, decisão sustentável, né? E você precisa ter essa inteligência, esse potencial no auge. Como é que você consegue isso? Com saúde plena. Não adianta. Com certeza. E geralmente esses shows, a maioria, muitos já estão tendo esse awakening, esse despertar. Mas outros, infelizmente, se deixam pelo burnout. Deixam ir pelo burnout, E aí que acontece, acaba baixando a produção. Até o CEO e diretoria e outros cargos que vão diminuir, Sim. Porque não está nessa nova mentalidade de crescimento junto com a saúde. E o estresse mata? Mata, gente. É o burnout, é isso? É o burnout. O estresse, eu tive uma chance de dar uma palestra com o ministro da Educação do Butão, que ele falava de felicidade interna bruta. Olha que bacana, FIB, você já ouviu falar? Não. E ele falava o seguinte, eu perguntei para ele, professor, né? Por que acontece o burnout nas empresas? O que acontece o burnout? Sabe que ele falou uma coisa linda? Ele falou o seguinte, burnout acontece quando a pessoa que entra numa empresa, ela tem um propósito. Olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? A minha missão é essa. Quando ele começa, o paciente ou o cliente começa, né? O próprio funcionário começa a extrapolar demais
tanto em atitude, em pensamentos acelerados, ele já muda a missão dele. E quando ele não põe um freio de tantos sinais que o corpo fala, ele já não está mais naquela pessoa que veio inicialmente na empresa com aquela missão. Ele já está numa outra missão alterada. Então, o corpo... O burnout é a perda do controle. É a perda do controle mental. E muitas vezes sistêmico. Então, você fala... Eu já peguei um paciente que estava com burnout, ele falava assim, não, imagina, estou no controle total. Eles não conseguem admitir que está no estresse, que está no burnout, que eu estou super bem. Mas de madrugada, tinha uma variabilidade cardíaca, já tinha uma arritmia. Ela está vendo? Outro sono. Já está mostrando que você está no burnout. Então, ele acha que está no controle, mas não está. E o burnout tem uma evolução, né? O burnout, ele chega no momento que ele pode ter um infarto, um AVC, que é o pior, um descontrole, em depressão, em uma ansiedade extrema. Eu acho que o corpo vai dando sinal, a gente tem que escutar o nosso corpo. Escutar o corpo, sim. Sensacional. Em sincronia, né? Que temos você e médicos maravilhosos para nos ensinarem. Que gostoso aprender isso e colocar, talvez um pouco por vez em prática, porque eu imagino que seja uma quebra, uma pessoa que não tem um estilo de vida definido dessa forma, como você colocou, seja uma quebra, né? Sim. Fazer essa alteração, dar o primeiro passo. Sim. Dar o primeiro passo. Sim. Mas você deve ter visto muito caso. E agora nós chegamos no momento do programa, que é o nosso momento Sintonia, Sintoniza Comigo. Doutora Ângela Shimuta, com tanta história, com tanto caso, tanto paciente, conta pra gente alguma coisa na tua vida, uma situação inusitada, uma virada de chave que tenha acontecido com você. Posso me lembrar, por que eu resolvi entrar na medicina de estilo de vida, né? Me deu uma epifania, porque eu tive uns 2, 3 pacientes muito bem na parte da empresa, né? Já era diretoria, CEO, é tudo que a pessoa almejou durante anos, né? E o que acontece? Teve uma diretora, tinha 38 anos, uma empresa super famosa, e eu já estava avisando ela, olha, minha amiga, o negócio tá ruim, você tá muito estressada, 38 anos, hein, com uma filhinha de 2. Você acredita que ela teve um AVC? Com 38 anos. Foi pro Einstein, melhorou, um AVC hemorrágico extenso, tá? Nossa. Eu falava, nossa, mas graças a Deus ela melhorou bastante, mas ela não conseguiu ter a mesma performance, tá? Então ela tá trabalhando em outras áreas, mas aquela performance dela, infelizmente, ela não conseguiu manter. Um outro paciente também estava muito bem, toda a diretoria para cima, gente, um estresse super gigante, ele não soube lidar com esse estresse, ele perdeu uma visão do olho esquerdo, já estava assim, na verdade ele enxerga pouco, mas assim, ele teve um problema muito sério de circulação no olho por causa do estresse. Por causa do estresse. E aí eu comecei a pensar, são pacientes meus que já vinham com várias infecções, eles entraram para mim como otorrino na época, e eu sempre tratando deles de infecção. E aí a gente conversava, por que você tá voltando aqui de novo? Por que tá dando de novo essa infecção? E eu tava percebendo que eu tava enxugando gelo. Falei, gente, eu tenho que... A água no rio já tá poluída, eu tenho que pegar ali, lá na frente, onde começa a nascente, né? Então, foi aí que eu descobri a medicina de estilo de vida, que realmente fez uma virada de chave. Como é que eu posso influenciar, ajudar os meus pacientes, nossos amigos a ficarem saudáveis? Porque realmente o ritmo, e o nosso mundo, ele atropela. Se você deixar, ele atropela. Claro. Né, um estresse. Então, a medicina de estilo de vida com esses 6 pilares me abriu a cabeça. Até eu mesmo comecei a melhorar o que eu estou comendo, o que eu estou fazendo, né? A gente primeiro transforma a gente antes dos outros, né? E fez total sentido de eu transformar essa minha epifania, essa minha visão, essa sintonia, né, com o mundo, esse acordar, que eu posso acordar as outras pessoas também a se tornarem saudáveis, né? Isso é incrível. Que é fundamental. E nós te agradecemos demais, imensamente, por tantos ensinamentos, tanto conhecimento. Que gostoso te ouvir, aprender com você. Eu vou refletir muito sobre algumas coisas, vou marcar minha consulta com você. Opa, vai ser um prazer, claro. Eu te agradeço demais a tua participação. Ângela,
um conselho, não vou deixar você ir embora. Dá um conselho, se você tivesse que falar uma frase, uma mudança de vida, um passo. Eu falo assim que saúde não se herda, saúde se conquista. Eu falo que o conquistar, ter saúde, nós temos que buscar. Né? Buscar com ciência, buscar com conhecimento. Né? E é para isso que nós médicos estamos aqui, para mostrar que a medicina está diferente, temos novas ferramentas, e os pacientes estão aí precisando mostrar-se e tendo longevidade saudável. Não adianta ter essa longevidade em questão de anos sem estar bem. Sem qualidade a gente de quer vida, estar com 90 anos fazendo wakeboard, né, amiga? Nossa, a gente tem que estar 90 anos dirigindo, 100 anos. Eu vejo assim, como David Sinclair e outros cientistas, eles conseguem prever que a gente vai estar com 120 anos ainda na lucidez, com a mente afiada. É mesmo? Eu quero seguir esse caminho junto com os meus amigos. Vou levar nossos pacientes junto comigo e a gente tá com 120 anos ainda ótima, com a luz brilhando assim, bem forte, bem forte. E geralmente a gente percebe que a luzinha vai apagando, né, da luz. Não, a gente tem que estar com a luz ali, na sua plenitude. Maravilhoso, e eu vou seguir a sua luz. Eu vou estar ali atrás, Ângela, sempre na sua plateia, sempre aprendendo. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada por tudo, por essa aula, foi bárbaro. Ângela, para quem quiser te conhecer, deixa as suas redes sociais. Vamos lá. Contato. Meu Instagram é @DRA Ângela Shimuta. Só me seguir. Perfeito. E o livro? Livro Medicina, Estilo de Vida, tá aí, né? Evidências práticas. Eu acho que vale a pena todo mundo ler esse livro. Tá maravilhoso, gente. Adquira que vocês vão gostar. No Amazon, pessoal. No Amazon. Bíblia para vida. Bíblia para vida. Muito obrigada, minha querida. A casa é sua. E eu preciso já marcar com a produção a próxima entrevista com você, que foi incrível. Muito obrigada. Maravilha. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você. E para você que ficou conosco até aqui, o meu muito obrigada. Siga-nos nas redes sociais e não perca os próximos episódios. Obrigada.